Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e graças a Deus por esta manhã, quando nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje é a nossa escola dominical. Então eu quero convidá-los para a leitura e o texto da lição de hoje é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, nesta manhã nós vamos meditar sobre esse edifício que é a Igreja de Jesus Cristo, que tem o seu fundamento em Cristo e nos seus ensinos, ou seja, no Evangelho. Então eu quero convidar você para a leitura bíblica em classe, que está na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 20 ao 22, e também em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados, aqui está esses dois textos como base da nossa aula de hoje. Os irmãos, como nós temos aprendido, Cristo, ele, através da reconciliação na cruz do Calvário, ele formou a Igreja de Jesus. Então, judeus e gentios, crendo em Jesus Cristo, eles formam um povo que a Bíblia chama de a Igreja, ou seja, aqueles que foram chamados do mundo para a presença de Deus, para servir a Deus. E essa igreja, na Bíblia, ela é comparada a um edifício. E um edifício em construção. A igreja, ela é comparada a um edifício em construção. E todo edifício, ele precisa de um alicerce sólido, tá? E naqueles dias, aqueles grandes templos, o próprio templo de Salomão, era colocado uma pedra
uma pedra chamada de pedra angular. Era a pedra principal, né? A arqueologia, que é a ciência que estuda os povos antigos, as construções antigas, eles encontraram na área do Templo de Jerusalém, eles encontraram lá um bloco de pedra em torno de 12 metros de comprimento. Então essa pedra, esse alicerce, né, ou melhor, essa pedra de esquina que sustentava o alicerce daqueles templos, o objetivo era manter a segurança, manter a unidade, né, das pedras que eram colocadas. Então era a pedra da esquina, era a pedra principal. E esse edifício, na igreja, a igreja de Jesus, igualmente, ela é edificada sobre Cristo. Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra principal. E os ensinamentos de Cristo, né? A própria palavra de Deus é chamada de o fundamento dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, né, eles mantiveram a doutrina bíblica, né? Então, toda a fé cristã, ela é apoiada sobre Cristo e a sua palavra. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver isso um pouco mais detalhado. Então, no nosso primeiro ponto, a igreja é um edifício espiritual, não é? A igreja é um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal, a sua palavra é o fundamento, o alicerce, e cada crente, ele é uma pedra, né? Que, sendo colocada umas às outras, forma a igreja de Jesus. Então, um edifício espiritual, é claro, como eu já disse aqui, aqueles grandes templos, eles eram construídos e eles apontam a uma figura de Cristo. Há um trechozinho aqui, até interessante, que diz assim: desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Dá para a gente ler rapidinho aqui? Observe que quando Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3, e o verso 16, ou melhor, 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e o verso número 16, ouça: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Viu? E também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 10, no capítulo 2, o verso 5, nós encontramos: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual de sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Viu?
Então, Paulo ali, na primeira leitura, nós somos templo do Espírito Santo. E Pedro diz que nós somos como pedras vivas. Então, cada crente é uma pedra, né? E juntos, fundamentados na palavra de Deus, no Evangelho, em Cristo, nós formamos esse edifício espiritual que é a morada de Deus. Não é? Que maravilha isso. É a morada de Deus. Então, é importante notarmos que no Antigo Testamento o templo ele era o ponto-chave, né? Ele era o ponto, o templo era a figura que indicava a vida espiritual de Israel. Agora, no Novo Testamento, a igreja é o templo de Deus. Então Deus, ele habita em mim e ele habita em você. Então, o primeiro ponto, a igreja é um edifício espiritual. Então, você que está me ouvindo agora, irmão, irmã, eu estou vendo vários irmãos aqui, né? Uma Rosimeire, Aparecida Santos, a Rosiane, enfim, todos vocês que estão participando dessa aula, e graças a Deus por isso, você, nesse edifício, você é uma pedra. Só que não é uma pedra morta, fria, pedra viva, né? Sobre Cristo. E juntos nós formamos esse edifício, esse templo de Deus. Então Deus habita no crente, Deus habita na igreja. Bem, o ponto número 2 da nossa aula é o fundamento, apóstolos e profetas. Esta palavra apóstolo, ela tem o sentido de enviado ou mensageiro. O termo grego apóstolos, ele é usado para enviado ou mensageiro. Hoje se usa muito o termo missionário, mas o termo missionário você não encontra na Bíblia. O que mais se aproxima é o termo apóstolo, que é o enviado. E Jesus, ele foi enviado a este mundo para realizar a obra salvadora do Calvário. Então Jesus, ele é o nosso apóstolo, né? E os homens do Antigo Testamento, eles foram testemunhas dessa salvação na medida em que profeticamente eles também falaram do Messias, não é? Então, os apóstolos do Novo Testamento, eles tiveram uma revelação já muito clara, muito mais clara em Cristo. Jesus até disse assim que eles eram bem-aventurados porque o que eles estavam vendo, que era Cristo com eles, era aquilo que reis e profetas não viram. Então os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram de Cristo, não é? Mas eles não tiveram a experiência que esses homens que andaram com Jesus tiveram. Então esses homens, os apóstolos de Jesus, eles foram testemunhas oculares. Tem a testemunha auricular, é a que ouve sobre alguma coisa. E a testemunha ocular é aquela que vê. E esses homens do Novo Testamento, eles viram o ministério de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E a eles
foi confiado a missão. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Garantiu a eles sinais sobrenaturais e deu a eles o quê? A sua palavra. Jesus disse: vocês vão evangelizar as nações, elas serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês as ensinarão a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, esse fundamento, esses homens apóstolos e profetas, né? Inclusive profetas aqui do próprio Novo Testamento, esses homens que tinham esse dom ministerial profético da palavra, porque na epístola aos Efésios, aqui no capítulo 3, nós lemos assim, olha: pelo que eu estou lendo Efésios capítulo 3, verso 4 ao 6, olha: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, ele está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele revelou a eles, apóstolos, né? E também aos profetas aqui do Novo Testamento, de que em Cristo Deus criava um povo santo, zeloso e de boas obras, que é a igreja. Então, essa epístola aos Efésios, ela é tida como uma das mais profundas do apóstolo Paulo, porque é revelado a ele esse mistério da igreja. O judeu tinha em mente o seu exclusivismo. Ele pensava que a salvação era só para ele mesmo. Mas claro que não era só para ele. Já no coração de Deus estava para no mundo todo. É uma oportunidade de Deus aos homens para que eles creiam e, crendo, eles se arrependam e sejam salvos. Então, essa sabedoria de Deus, judeu crendo em Cristo, gentio crendo em Cristo, formando a igreja, foi um mistério que antes não foi revelado aos homens. Não é? Os profetas do passado, eles não tinham em mente a grandiosidade do que estava no coração de Deus. A revelação viria passo a passo. Então, esses homens aqui, eles tinham o quê? Eles tinham a doutrina de Cristo, que inclusive teve a sua vinda profetizada no Antigo Testamento. Eles tinham isto como a sua doutrina, o seu ensinamento. Ou seja, as Escrituras, a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é o fundamento pelo qual a igreja deve andar para ser realmente um edifício de Deus. Então, o fundamento dos apóstolos e profetas foi a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, os seus ensinamentos. Nós podemos dizer, o próprio Cristo é a pedra de esquina. Então,
esse edifício, né? Esse edifício espiritual, ela tem uma base, ela tem um sustento, que é a palavra de Deus. Então é essa palavra aqui, ó. Então, eu e você, nós que somos crentes, a nossa fé, ela precisa estar fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então pode aparecer qualquer pessoa se dizendo apóstolo, profeta, não interessa os milhares de igrejas que há no mundo. A questão é saber qual é o fundamento. E para você saber qual é o fundamento, você tem que conhecer o quê? A doutrina que a igreja professa. Se Cristo é o Salvador, se Cristo é o Filho de Deus, se Cristo é Deus, se Cristo morreu e ressuscitou, se Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nos conceitos dessa ou daquela igreja, né? Qual é o ensinamento de tal igreja sobre o pecado, né? Sobre Deus, sobre a pessoa do Espírito Santo. O que é que a igreja está ensinando? Por exemplo, há um segmento religioso que o Espírito Santo, ele é uma energia cósmica, é uma força. Mas a Bíblia, que é o fundamento apostólico dos apóstolos, ela diz que que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele fala, ele ouve, ele se entristece, ele pode ser resistido, pode ser extinguido. Então, se os apóstolos ensinaram, receberam diretamente de Cristo, que o Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade, então uma igreja que prega que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma igreja falsa. Você congregaria numa igreja falsa? Você estaria seguro servindo a Deus numa igreja falsa? Igreja falsa, o Deus também é falso. Então você entende? A grande realidade é que na doutrina dos apóstolos, o novo nascimento, ele é uma obra do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. E em algumas igrejas, o novo nascimento é o batismo nas águas. Quer dizer, basta descer a um tanque batismal para nascer de novo. Tem fundamento bíblico, apostólico aí? Não tem. Então, se não tem, você se sentiria seguro numa igreja dessa? Observe que a doutrina bíblica, ela é fundamento, é alicerce. Se você estiver dentro de uma casa e o alicerce é um alicerce feito de areia, não é? Um dia essa casa vai cair. Por quê? Por causa do alicerce. Igualmente, esse sistema doutrinário ou essas organizações religiosas que o fundamento não é bíblico, isso irá ruir no dia do juízo final. Você entende? Então, a grande realidade é que eu e você precisamos estar fundamentado na palavra de Deus. E hoje, na época que nós estamos, na época de internet, né? Muitos pregadores, muita gente falando muita coisa, nós temos que tomar o máximo de cuidado sobre aquilo que alguém está dizendo. Entendeu? Está escrito, a lei é o testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva, a luz do dia. Permanecerá em trevas espirituais para sempre. Então é imprescindível, irmãos, que sejamos criteriosos, zelosos. Então esses homens, esses líderes, né, da Bíblia, Paulo, Pedro, etc.,
Eles deram a vida por esse fundamento. Eles morreram pela verdade. Viveram a verdade, amaram a verdade, morreram pela verdade. Como o seu Senhor, Cristo, que também morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Bem, uma vez edificados, a igreja é a morada de Deus. Por isso que está escrito que Deus deu pastores, doutores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento do crente. Deus quer o aperfeiçoamento desse edifício, para que ele cresça bem ajustado. Por quê? Porque Deus, ele habita no crente. Há um trechozinho importante aqui, eu acho interessante que seja lido. Olha, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Entendeu? Um edifício bem ajustado. Então, a igreja, ela está em aperfeiçoamento. Esse edifício, ele está sendo construído. Por exemplo, Paulo diz, olha, eu como um sábio arquiteto, eu pus o fundamento, que é Cristo. Agora, cada um veja como edifica sobre ele. Então, cada obreiro, cada trabalhador da obra do Senhor, nós, pastores, nós trabalhamos nesse edifício. Qual é o trabalho do pastor? Edificando vidas, né? Ensinando a palavra de Deus e mantendo o fundamento apostólico. Qualquer coisa diferente da palavra de Deus é inaceitável. Não tem acordo, não tem ecumenismo, não tem dar as mãos. Nós não devemos aceitar. Por quê? Porque esse edifício ele precisa ter uma estrutura. Precisamos crescer. Então é inadmissível que um crente ele acredite que um copo com água resolva alguma coisa. Nesses dias, uma determinada irmã, ela dizia que Jesus teria revelado para ela que chá de boldo seria bom para a cura do vírus, né? Desse coronavírus. Quer dizer, como é que pode aceitar uma suposta revelação desse jeito? Então, o que significa isso? Isso tem que ser eliminado do coração dos crentes simples, porque tem aquela simplicidade que está ligada à humildade e tal, e aquela simplicidade que na realidade é tolice, é acreditar em coisas, em pedra que veio de Israel, em óleo que veio do Getsemane, em água que veio do Rio Jordão, em copo com água. Isso são superstições, é paganismo, né? Que o diabo tenta infiltrar no nosso coração. Por quê? Para que o edifício fique desajustado. Entendeu? Igreja sem ensinamento é igreja desajustada. O crente fica desajustado. Entendeu? A igreja de Cristo é comparada a um corpo, mas também é um edifício. Hoje nós estamos falando da igreja como edifício. Então cada crente ele deve ser uma pedra viva colocada no seu lugar, encaixada exatamente um ao outro no amor. É o amor que nos encaixa. Claro, você é diferente, eu sou diferente. Temos a nossa personalidade, mas pela fé em Cristo nós nos encaixamos. Nossas diferenças não nos levam para divergência. Nossas diferenças contribuem para a nossa convergência.
sendo diferentes, nós nos encaixamos. E isso é possível pelo ensino da palavra. Então, é fundamental o ensino da palavra de Deus. Imagine se você andasse pelo que você acha, pelo que eu acho, pelo que qualquer pessoa diz. Não. Nós temos um fundamento. Temos que ser criteriosos, não é? Temos que observar. Hoje existe muito compartilhar. Então tem muita frase bonita e tal, e Deus não sei o que, e eu sinto não sei o que e tal. Então tem muita gente compartilhando e muitos crentes engolem essas coisas que são fábulas, historinhas. Aceita qualquer profecia, qualquer visão. Tudo é Deus que falou, tudo é Deus que mostrou. Isso é um perigo muito grande. Não podemos aceitar. Você tem costume de comer qualquer coisa? Deus dotou o corpo físico do paladar, do paladar, para que você sinta o gosto do que você está comendo. Às vezes, algo está estragado. Aí Deus dotou o homem com olfato, para que você sinta o cheiro da comida e possa detectar. Para quê? Para que você não seja intoxicado, envenenado. E assim esse é difícil. Então esses homens, pastores, doutores, claro, que tenha realmente o dom ministerial, eles são capacitados para a edificação de Deus. Agora, cada um veja como edifica. É o que Paulo quis dizer. Aquele texto de Paulo sobre as obras de feno e de palha, aquilo ali é para o obreiro, aquilo ali é para nós pastores. Como estamos trabalhando nesse edifício que é a igreja. Tá certo? Então, esse edifício bem ajustado, ele vai ser templo de Deus, para a morada do Altíssimo, não é? Então, observe agora, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, tá vendo? Cresce para templo santo no Senhor. Você observa, templo santo. Por quê? Porque Deus é santo. Não é verdade? Deus disse, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Santo é separado. A palavra santo significa separado. Então, nós somos separados para Deus. Então, o nosso viver, ele deve ser um viver diferente. Os nossos pensamentos devem ser diferentes de uma pessoa que não é um templo de Deus. Nós somos templo de Deus. E é a palavra de Deus que vai trabalhar na minha mente ou no meu coração. Coração na Bíblia é mente. E vai moldar os meus sentimentos. Isso vai influenciar nas minhas atitudes. Por quê? Porque Deus é santo. Se o crente não concorda com a santidade, então temos que duvidar desse Deus que ele serve, porque Deus é santo, o templo de Deus é santo. E Deus não habita primeiro em templo feito por mão de homens. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Muito embora ele encheu o templo com a sua glória, o Salomão entendeu isso, que Salomão fez toda aquela casa para Deus, mas Deus, ele enche os céus e a terra. Deus não habita. Então, nós podemos, claro, fazer templos aconchegantes, etc. Podemos reformar o templo. Amém. Mas sempre visando a glória de Deus, no sentido de que será usado pelo povo de Deus, e o povo de Deus é santo. Mas quando nós saímos do templo, Deus não vai ficar lá sentado sem ninguém. Nós somos o templo de Deus. Por exemplo, nós não podemos pensar que, pelo fato de Deus não habitar em templo feito por mãos humanas,
que vamos deixar a igreja chovendo dentro, banco tudo quebrado. Não podemos ser extremistas assim, mas também não podemos endeusar e tal, né? Observe, Israel até hoje lamenta no Muro das Lamentações. Vão lá os turistas e tal. Por quê? Porque não conhece a Deus. Se Israel conhecesse a Cristo, ele saberia: o templo somos nós. Vamos mudar de vida que nós vamos ganhar muito mais. Mas eles preferem ficar choramingando lá no templo. Viram que coisa? Então, amados, a igreja, ela é morada de Deus. E como Deus é santo, devemos ser santos. Então, no qual também vós juntamente sois edificados, nós, para a morada de Deus no Espírito. E lá em Mateus, que foi a segunda leitura aqui da revista, Jesus ele disse que ele comparou, ele disse: olha, eu vou fazer uma semelhança entre o homem que é prudente e o homem que é imprudente. O prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vieram rios, vento, tempestade. A casa não caiu porque o alicerce era a rocha. E o imprudente, eu vou comparar ele ao homem que fez a casa sob a areia. Aí veio o vento, veio a chuva, e a casa caiu e foi grande a sua queda. Está lá no finalzinho, ó. A casa caiu e foi grande a sua queda. Não é que caiu devagarinho, tudo certinho. Caiu, desabou, não sobrou nada. Isso é o que acontecerá a todo sistema religioso que não tem Cristo e a sua palavra como fundamento, que é a doutrina, o fundamento dos apóstolos. Entendeu? É assim que nós optamos onde congregamos. Entendeu? Vamos congregar onde? O nome da igreja é bonito, a igreja é bonita. Temos que olhar a doutrina da igreja. Outra coisa que tem enganado a muitos são as obras. As igrejas hoje elas estão apresentando as suas obras. Não é verdade? Jesus disse: brilhe as vossas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus que está no céu. Mas são obras feitas em Deus. E muitas igrejas estão fazendo obras humanas para encantar o mundo, para poder ficarem cada vez mais ricos. Lamentavelmente, de uma maneira geral, é isso que ocorre. E muitos crentes se encantam pelo tamanho, pela suntuosidade e pelas obras. Agora, com a rede social, nós ficamos proclamando as nossas obras. Fizemos isso, fizemos aquilo e tal. Aí, o crente mais simples, ele olha: puxa, essa igreja é certa. Entendeu? Tá vendo? Deu isso, deu aquilo, ajuda aquilo, essa igreja é certa. E ele ignora a doutrina bíblica e se encanta com aquilo que a igreja faz. Obra por obra, qualquer pessoa faz obra. Não precisa nem ser crente para fazer coisas boas. O homem mau pode fazer coisas boas. Até um marginal pode abraçar a mãe dele lá, quando ele está preso e a mãe vai visitar, os filhos. Isso não torna ele bom. Então hoje nós vivemos a época do engano, em que as almas estão sendo disputadas palmo a palmo. Então fique firme na presença do Senhor, não é? Seja prudente e mantenha firme, tendo Cristo como o alicerce. Eu quero ler agora a conclusão, que diz assim: olha, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé, a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída.
a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, a doutrina bíblica, o fundamento, ele não pode ser revogado. Quer dizer, não podemos abrir mão da doutrina dos apóstolos. Então, eu quero que nesta manhã Deus te abençoe ricamente, que você tenha um resto do dia na presença do Senhor. À noite nós teremos mais uma live, se Deus quiser, né? E eu te agradeço por você estar aí participando, né? Você que levantou cedo. Eu espero que nessa aula eu procuro ser bem compacto para você entender de uma maneira bem clara. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor, e lembre-se, Cristo é a pedra de esquina, é a pedra angular. Naqueles grandes templos, uma pedra grande, ela era pedra de esquina. Sobre ela vinha o alicerce, e era aquela pedra angular que depois de colocada não podia ser removida, que garantia a estrutura, o alinhamento das paredes do templo. Então, a igreja, ela é o templo de Deus, é um edifício espiritual. Cristo é a pedra de esquina. E os seus ensinamentos, né, que são a doutrina dos apóstolos, são o alicerce. E eu e você, nós somos as pedras vivas, umas às outras em amor, para a formação do edifício. Agora preste bem atenção. O fundamento é Cristo e a doutrina dos apóstolos. Não são os apóstolos que são o fundamento. O fundamento é a doutrina que eles ensinou. Quer dizer, o que Cristo viveu, o que Cristo praticou. Os apóstolos eram homens agraciados por Deus para realizarem o seu ministério nos seus dias. Por isso que Pedro não salva, João não salva, Tiago não salva, Paulo não salva, Estevão não salva, nenhum homem salva. Só Jesus salva. Amém? Deus te abençoe e até a noite, se Deus quiser. Eu agradeço. Eu estou vendo ali a irmã Rosimeire, irmã Maurinete. Deus abençoe cada um de vocês que está me ouvindo, porque quando eu olho aqui, os nomes, eles vão subindo, e alguns nomes eu não leio, mas para você que esteve comigo nesta manhã, Deus te abençoe grandemente. Até a próxima, até a noite, se Deus quiser.